Adivinha quem está chorando? Adivinha quem está chorando? Antes das eleições, que nem começou e nem pode concorrer, Bolsonaro sugere que Lula será reeleito se não houver nova ação golpista, né? Porra, Bolsonaro, pelo amor de Deus, cara, tu tá sendo condenado aí, né? Ainda não, mas vai ser condenado e já tá falando em golpe de novo. Jair Bolsonaro, em vias de ser condenado por sua tentativa de golpe de Estado, voltou a insinuar a necessidade de uma nova ação golpista para evitar outra vitória do seu adversário político, o presidente Lula, nas eleições de 2026. Em mais uma de suas declarações absurdas, o ex-presidente, que está em contagem regressiva para ir para a cadeia, afirma que se as coisas, entre aspas, seguirem como estão, Lula será reeleito sem qualquer contestação. Até rimou, hein? Em entrevista à rádio bolsonarista Auriverde Brasil, o extremista inelegível falou com um tom alarmante sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal no âmbito eleitoral, sugerindo que elas estariam criando um ambiente propício à reeleição de Lula. Segundo ele, a situação está se encaminhando para que não haja qualquer possibilidade de questionar a campanha do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, ele reclama que não poderá rejeitar os resultados das urnas e arma seu circo golpista. Cara, é foda, né? O Bolsonaro, quando ganhou, vamos lembrar que o Bolsonaro, quando ganhou a eleição em 2018, o establishment estava com ele, né? Era pós-Lava Jato, o Moro tinha prendido o Lula e tinha virado o ministro da Justiça do Bolsonaro, o Lula estava na cadeia. Fernando Haddad não vencia do Bolsonaro nas pesquisas. Quem vencia do Bolsonaro nas pesquisas era o Lula e Ciro Gomes. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Mas Lula foi preso, Ciro Gomes foi para a França, votei nele no primeiro turno, e é isso. No entanto, o que mais chama a atenção é que, mesmo fora do jogo eleitoral, Bolsonaro insinua que as eleições de 2026 precisam ser contestadas, caso Lula se reeleja, o que na prática já é adiantar um discurso de derrota e apelar a expedientes fora da lei para que sua vontade seja feita. O Bolsonaro vai tentar esticar esse discurso de que as eleições precisam ser contestadas, por mais que ele, quando na presidência tentou contestar, tentou provar algum tipo de fraude, algum tipo de ilegalidade, algum tipo de erro, não achou nada, tentou hackear a urna para isso, envolveu o Ministério da Defesa, fez um escarcéu do cacete e não conseguiu provar nada. E agora, mais de um ano antes da eleição, ele já está falando que tem que ser contestado. Então, o que esses caras querem, mano, de verdade... sabe quando o Netanyahu fala que tem que ter uma mudança de regime no Irã? Eles querem que o Netanyahu comece a falar, não literalmente o Netanyahu, mas o Trump, o Steve Bannon, o Erdogan, que essa galera comece a falar em mudança de regime no Brasil. Porque o filho do Bolsonaro é um perseguido, porque o Bolsonaro é um perseguido, e eles não conseguem contestar as eleições aqui. Eles não conseguem contestar as eleições aqui porque não tem nada de errado com as eleições aqui. Mas eles vão ficar repetindo essa narrativa até que eles consigam, de fato, criar uma situação em que uma intervenção externa seja justificada. Por enquanto, não é. Por enquanto, não é. Mas, mano, basta as coisas seguirem como estão, que eu não acho impossível a gente começar a ver sobre isso. Vocês viram um negócio aí de que os Estados Unidos estava tentando, junto ao governo Lula, classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas? Eu não me oponho a classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, contanto que seja uma classificação nossa e a gente combater eles. Agora vai vir os Estados Unidos, e aí vão configurar eles como terroristas, e daqui a pouco eles estão querendo bombardear favela aqui no Brasil, com a desculpa de combater terrorista, e quando vai ver, tá dando golpe de Estado aqui, tá ligado? Parece conspiracionista, parece até meio terraplanista de esquerda. Irmão, pode ser. Confesso que eu tô sendo um tanto alarmista do fim do mundo mesmo. Mas, irmão, o objetivo do Bolsonaro é esse. É esse, não se enganem. Tá ligado? Não se enganem. Por isso que ele queria armar todo mundo, por isso que ele quer as instituições cada vez mais fracas. Então, bora lá. Abre aspas.
Se de acordo com a decisão final do Supremo, realmente vai ser complicado as eleições do ano que vem. Fecha aspas. Afirmou, referindo-se a um suposto cenário de favorecimento ao atual presidente. Bolsonaro não especifica como as decisões do STF interfeririam diretamente na disputa eleitoral. Mas o teor de suas palavras, carregadas de invencionices e delírios, deixa claro que a sua obsessão por uma nova tentativa de golpe não foi deixada de lado. Não foi deixada de lado, nunca foi deixada de lado. E sequer do Bolsonaro essa tentativa de golpe. Isso é antes dele. Isso vem do meio militar, que normaliza a intervenção na democracia, no Estado Democrático de Direito. Isso é normal. Você vê o depoimento do Augusto Heleno, ele fala que não teve golpe porque não teve oportunidade. Não é porque era antidemocrático, porque era inconstitucional, porque não teve oportunidade. Tá ligado? E eles falam isso na maior normalidade. Vamos lembrar que essa galera se formou durante a ditadura militar na AMAN. Bolsonaro continua a disseminar a ideia de que um cenário eleitoral justo, no qual Lula poderia ser reeleito, não seria legítimo sem uma contestação. Ele relembra uma decisão do TSE de 2022 que o impediu de vincular Lula a ditaduras durante as campanhas de rádio e TV. A vinculação de uma reeleição de Lula a um processo sem contestação é uma alegação vazia, pois se baseia em suposições infundadas sobre algo que ainda nem ocorreu e na tentativa de criar uma narrativa de fraude tal como fez em 2022. Para qualquer cidadão com juízo, um Bolsonaro praticamente sentenciado deveria de todas as formas ficar afastado desse tipo de conjectura, evitando fomentar qualquer nova desordem. Mesmo com seu nome fora da corrida presidencial e disputas internas acontecendo em sua base de apoio, o ex-presidente permanece incitando a ideia de que a eleição de 2026 só será verdadeira se ele ou seus aliados vencerem, seja pelos votos ou pela contestação de um resultado indesejado, numa clara ameaça de que, caso o pleito não aconteça do jeito que ele deseja, a estratégia será questioná-lo ou impedi-lo de ocorrer. De acordo com a pesquisa da Datafolha do início desse mês, Lula lidera as intenções de voto para 2026, com Bolsonaro sendo apontado como adversário mais competitivo, embora esteja inelegível e em vias de ser preso. A pesquisa também revela que o petista tem embates no segundo turno tanto com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, quanto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Durante a mesma entrevista, Bolsonaro ainda mencionou que o ambiente político de perseguição aos seus filhos, Eduardo e Carlos, poderia dificultar a candidatura deles ao Senado Federal. Eduardo Bolsonaro, especificamente, se encontra no meio de um inquérito, o que coloca sua elegibilidade em risco. Então é isso, né, cara? Os caras cometem crimes, a gente tem que arcar com a lei, e aí eles reclamam que estão sendo perseguidos. Não tem ninguém sendo perseguido. Não tem ninguém sendo perseguido, né? A Constituição está sendo cumprida. Temos leis nesse país, né? Por mais que vocês, os bolsonaristas, esse povo da extrema-direita que é 100% vira-lata, que fala que aqui não tem lei, que fala que aqui não funciona, aqui tem lei, cara, aqui funciona, tá ligado? Apesar de sua inelegibilidade, Bolsonaro continua insistindo na narrativa de um golpe como única alternativa. A questão aqui não é apenas o delírio de um homem prestes a ser trancado numa cela, mas a forma como ele tenta manipular os sentimentos de seus seguidores e criar um terreno para mais uma tentativa de subverter a democracia brasileira. As palavras de líder radical não podem ser minimizadas. Ele continua a visar um futuro onde sua visão política e sua ânsia de poder se sobreponham à vontade do povo brasileiro. E é isso, é uma matéria muito boa aqui, né? Que de fato escancara a vontade golpista do Bolsonaro, que está prestes a ser preso, e eu acredito que ele nunca mais vai ser presidente desse país, né? Mas sendo preso ou não, ele vai virar uma espécie de Olavo de Carvalho, tá ligado? Ele vai ser um guru golpista da extrema-direita, servindo aí como uma referência intelectual, apesar da total falta de intelectualidade e cultura, mas ele vai virar um tipo desses.